Saudações, futuro oficial RM2 da Marinha. Eu sou o Tenente Hammurabi Messeder e estamos de volta dando continuidade ao estudo das partes do navio. Na aula anterior, nossa primeira aula dessa playlist, estamos na aula número 2, tivemos a oportunidade de ser apresentado a um plano geométrico vertical que divide o navio ao meio, criando o chamado corpo de vante e o chamado corpo de ré. Por consequência, fomos apresentados ao conceito de proa e popa do navio. Nessa aula continuamos com o estudo dos planos verticais que seccionam o navio. Só que desta vez vamos falar de um plano vertical, também conhecido como plano de simetria, isto é, um plano de natureza longitudinal, um plano de natureza diametral que vai pegar o navio e vai cortá-lo ao meio, criando dois lados, dois bordos simétricos. Por isso, plano de simetria, ou plano diametral, ou plano longitudinal, bem diferente do plano que vimos na aula anterior. O plano que vimos na aula anterior era conhecido como meio navio, que dividia o navio no corpo de vante e o corpo de ré. Este plano que divide o navio, este plano visto agora nessa aula, que divide o navio em duas bordas, em duas metades iguais, é chamado de meia nau. Vou repetir, meia nau. Então, preste atenção, meio navio, aqui em cima, meio navio é o plano vertical que divide o navio em dois corpos, o corpo de vante e o corpo de ré. Já a meia nau é o plano diametral, é o plano longitudinal, é o plano de simetria, é o plano que divide o navio em dois bordos, um bordo esquerdo e um bordo direito. Isso mesmo, um bordo esquerdo e um bordo direito. Então, para concluirmos essa etapa de estudo, vamos aqui apresentar o conceito de bombordo e boreste. Se você está a bordo de uma embarcação e olha para a proa da embarcação, para o bico do navio, olhando para o bico do navio, para a proa da embarcação, o lado esquerdo você chamará de bombordo. É o lado esquerdo, o lado do coração, e isso é bom, por isso bombordo. Bombordo é o lado esquerdo, é o lado do coração. Para quem olha para a proa do navio, o lado do seu coração é o lado de bombordo, isso é bom. De onde vem a terminologia, a título de curiosidade, de onde vem a terminologia bombordo? Na Marinha Francesa, os marinheiros que tinham alojamentos que ficavam em cobertas à esquerda, no bordo esquerdo do navio, eram chamados de barbodés. Por isso, o lado esquerdo passou a ser chamado de barbodé, que acaba dando origem a bombordo. Uma outra curiosidade com relação aos barbodés, os marinheiros que habitavam as cobertas do lado esquerdo do navio, de quem olha para a proa, é que estas cobertas, estes camarotes que ficavam do lado esquerdo do navio, o lado dos barbodés, isto é, o lado de bombordo, recebiam sempre uma numeração par no final. Por consequência, as cobertas e cômodos que ficavam do lado direito do navio, isto é, boreste do navio, lado direito será chamado de boreste, recebiam uma numeração ímpar. E isso é respeitado até hoje na Marinha do Brasil. Todas as cobertas, cômodos, câmaras, paióis que ficam do lado esquerdo do navio, isto é, bombordo do navio, receberão uma numeração final par. E que ficarem do lado direito, aí sim, boreste, receberão uma numeração ímpar. Então, essa ideia do bombordo vem dos barbodés, do francês, que eram os marinheiros que ocupavam os cômodos, as cobertas, as câmaras, do lado esquerdo do navio. Por
consequência, só para a gente finalizar esse vídeo, falta a ideia do boreste. Isto é, boreste é o lado direito do navio. Se você está voltado para a proa do navio, o lado direito será chamado de boreste. Boreste para quem está voltado para a proa do navio. Uma outra curiosidade com relação ao lado de boreste está nos termos staurus, steel ou steelboard, que vão dar origem à palavra boreste. Isso mesmo. Lá, nos tempos remotos da Marinha, nos tempos do começo da navegação, a direção do navio, a direção de uma embarcação era feita através de uma estaca de madeira na forma de um remo. E ela geralmente ficava presa na popa do navio, para o lado mais à direita, para o bordo mais à direita daquela embarcação. Essa estaca de madeira, na forma de um remo, era chamada pelos gregos de staurus. Staurus era o nome da estaca de madeira. E pelos ingleses, com o avançar da navegação, quando ela foi dominada pelos ingleses, ela passou a se chamar de steer. Daí a ideia de steelboard, que era o lado ou o bordo que ficava à estaca. Steelboard vai dar origem no português ao termo este bordo. Mas ficava confuso para os marinheiros. Bom bordo para o lado esquerdo e este bordo para o lado direito. Por consequência, os marinheiros inverteram as sílabas de este bordo e colocaram como boreste, borestil ou boreste, invertendo para ficar mais fácil e não confundir. Lado esquerdo da embarcação, como a gente já viu, é o bom bordo. Lado direito é o boreste, que nada mais é do que a inversão de este bordo, que vem de steelboard, que vem de steel, que foi o nome dado pelos ingleses a essa estaca de madeira que controlava a direção do navio, que vem de staurus, nome dado pelos gregos a essa estaca que controlava a direção do navio. Então, daí a natureza da palavra, do termo boreste. Então, para finalizar, vendo aqui um navio, nós sabemos agora que o lado direito desse navio, a partir da sua linha de meia nau, o seu plano vertical, é o chamado boreste, e o seu lado esquerdo é o chamado bom bordo.